Fala pessoal, que satisfação enorme receber vocês aqui novamente. Estamos aqui na Casa Dom Bernardo, um novo cenário, uma nova frequência, uma nova ambiência e a gente sempre procura nesse momento trazer para vocês não só a informação do que é ter uma nova ambiência, mas o porquê que isso é importante. O MLAcast ele nasceu e ele está se desenvolvendo com pessoas que comungam do mesmo propósito. Então vocês vão perceber que sempre que a gente traz um convidado, sempre que a gente pensa em alguma estrutura ou em alguma estratégia, é sempre atrelado para mostrar para vocês em como a gente consegue desenvolver expansão de consciência, falar sim de negócios, falar de empreendedorismo, mas falar também da história das pessoas, das principais dificuldades, de tudo aquilo que já existiu, que poderia fazer um ser humano parar ou desistir, mas que quando alguém assumiu papel de coragem, de protagonismo, de se reconectar com a sua essência, de aprender com isso para seguir adiante, sempre houve uma vitória em detrimento de todo o aprendizado que surgiu. E hoje, como um programa que vai ser um programa de estreia, e está sendo um programa de estreia, na verdade, a gente está com uma convidada mais do que especial, uma pessoa que é super reconhecida, uma pessoa que tem uma história de muito sucesso, de muito aprendizado e também de muita inspiração, que é a Ana Alice. A gente vai apresentar ela daqui a pouquinho. E eu queria que vocês prestassem atenção aos detalhes. Normalmente, quando a gente se dá um tempo, ou a gente faz isso num momento de distração, ou no momento que a gente está num ônibus, ou no momento que a gente está na frente da TV, mas esperando algum compromisso, mas eu queria que você tivesse uma atenção específica sobre o que a gente fala sempre do ser humano 360 graus. A parte de história de vida, a parte profissional, pessoal, mas também a parte de espiritualidade. A gente vai tocar em alguns assuntos que são muito legais. E, sem mais delongas, eu queria fazer a apresentação aqui da Ana Alice. Seja bem-vinda! Obrigada. Obrigada pelo convite, Prazer é obrigada meu. por estar aqui, né, no Dom Bernardo, que só pelo convite de poder passar por toda essa, eu digo que uma experiência, né? Você vem para gravar o podcast, mas você antes vive uma experiência do que vai ser esse podcast. Luíde, parabéns, Obrigado. primeiramente. Eu acho que não só a região aqui do Alto ABC, né, mas também todo o Brasil merece um produto de qualidade, merecem pessoas de verdade e que possam transmutar isso, né, e passar adiante um pouco disso que você falou. Eu acho que não é somente a pessoa, não é somente o profissional, mas talvez o encontro, né, disso tudo. Eu acho que quando tudo se conecta, as coisas acontecem. Então, talvez isso a gente possa trazer um pouquinho para a vida e talvez hoje eu possa dividir um pouquinho das experiências que eu tive, de tudo que eu vivi até agora e falar o porquê de estar aqui, né? Sim. De levar adiante um pouco isso. Não, isso é maravilhoso, porque quando você consegue entender de fato o que te gera experiência, o que te gera oportunidade de aprendizado, o que te traz, na verdade, fontes de conhecimento, você começa a entender que todas as questões que acontecem, elas são sobre você, não sobre o outro. E a sociedade coloca pra gente de uma forma comum que eu preciso me espelhar no outro para eu Sim, encontrar o meu caminho. Eu não digo que essa sentença ela está totalmente certa, porque a gente não acredita nisso, mas quando você encontra o seu caminho, obviamente você vai começar a se conectar com pessoas que estão buscando as mesmas coisas, seja evolução, seja crescimento profissional. Em determinados momentos você percebe que uma pessoa não encaixa com você porque tem uma sinergia que é diferente, mas as pessoas certas vão se aproximar. E por que não modelar uma coisa que é importante? uhum, Mas ser outra pessoa é algo que vem fazendo você, principalmente que está assistindo a gente, se perder durante o caminho. Então, o que a gente quer falar aqui para vocês hoje é como é que essa reconexão ela pode funcionar. E é óbvio que vai ser um enorme prazer a gente praticamente falar sobre a história de vida da Annalise aqui e vocês poderem entender em cada momento de dificuldade, em cada momento de insegurança,
em cada momento onde a coragem precisou ser tomada para que existisse um reencontro e se conhecer nesse formato que talvez fosse algo que fosse um processo de aprendizado, como é para mim, como é para você, e as pessoas olharem isso e ter um processo de esperança, de cura, Sim. de uma série de coisas. E começando com isso, Ana, acho que, claro que você é mega conhecida, mas o nosso propósito aqui é saber quem é, de fato, a Analice. Porque a Analice ela é um conjunto de experiências, de emoções, de vivências, de desapego de experiências familiares, profissionais, de algumas questões que foram mestres que ensinaram você a chegar até aqui, como decepções, como erros, que para a gente sabe que o erro é só um estímulo e um professor para você poder tomar decisões mais lá à frente e aprender com isso. Mas pensando em quem é a Analice, de fato, hoje, conta pra gente de onde veio a Analice, o que ela passou, enfim, para se tornar o que ela se tornou hoje, mas essa essência. Conta pra gente dessa essência. Perguntinha difícil, hein, gente? Quando alguém, ó, a próxima vez que alguém chegar para você e falar assim, quem é você? Quem é a Analice? Vamos lá. Analice é uma criança cheia de sonhos, uma criança cheia de desejos, de querer desvendar o mundo, de querer desvendar o ser humano. É uma adolescente rebelde que bateu de frente com os pais, que quis mostrar o quanto era forte. Depois, quando chegou ali pelos 28, 29 anos, achava que era dona de si, que sabia mais do que todo mundo. Quando chegou lá pelos 40, pensou: ferrou, eu não sei nada. E agora, como é que eu arrumo tudo isso? Eu acho que a Analice é isso, né? É um resumo, mais ou menos, Luigi, do que eu posso dizer do que eu sou. E eu hoje, com 45, vejo que eu sou apenas uma criança, querendo mudar o mundo, querendo fazer dele um lugar melhor, fazer com que as pessoas encarem isso de uma forma melhor. Porque a gente vai vendo, né, tanta coisa acontecendo, tanta dificuldade, e a gente começa a pensar assim, e aí, o que eu estou fazendo? Enquanto eu não me mexer, ninguém vai se mexer. Então, se você começa a fazer um movimento, você vai vendo que todo mundo ao seu redor. Então, aquela Analice que vem lá de Blumenau, né, de uma terra totalmente germânica, e ela se vendo uma, vamos dizer assim, uma índiazinha, né, fora da tribo, porque é uma cidade completamente alemã, italiana. Daí vem eu lá com aquela mistura alemã, italiana, portuguesa e indígena. Então, pensei, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Né? Então, eu sempre me via fora um pouco do contexto. E talvez esse se enxergar, né, mesmo fora do contexto, é que talvez fez com que eu alçasse voos maiores. Peraí, eu não quero ficar aqui, num lugar onde só falam, só julgam. Eu quero realizar esses sonhos. E hoje, quando eu me pergunto assim, Analice, mas qual era o seu maior sonho? Conhecer o mundo. E eu tive essa oportunidade durante 18 anos, trabalhando no SBT, de conhecer o mundo através da televisão. E hoje eu venho tentando conhecer não só o mundo, mas também as pessoas. Então eu acho que a Analice, puxa, é chata, é sistemática, é amorosa, é braba. Eu acho que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer, né? Ou o que a gente quiser, mas eu vejo que hoje eu consigo ser a Ana por inteiro. Então a Analice é a Ana. Maravilhoso. É a Maravilhoso. Ana. Eu acho que eu consegui integrar isso, venho conseguindo, né? E a cada dia é um aprendizado, porque o aprendizado não para. Quando a gente acha que a gente já, eu sou a Ana, agora eu sei isso, sei aquilo, mas a gente vê que é só um começo. Que bom. Eu
toda vez que eu ouço uma reflexão que já tem uma consolidação de algo para buscar um algo novo, um desfrutar, um descobrir, enfim, eu sempre me remeto a quais foram as fontes que fizeram você, de alguma forma, ter o estímulo para fazer isso acontecer. E vindo do Sul, enfim, com tudo aquilo que você percebia que ganhar o mundo era uma coisa bacana e como fazer, enfim. Qual que foi o ponto de partida da Ana de ter saído do Sul? O que mais assim fazia com que ela, poxa, eu quero ganhar o mundo, mas como fazer? Eu acho que qualquer pessoa com mais coragem que ela tenha, a coragem ela está atrelada a algumas inseguranças e com a coragem você vence essas inseguranças colocando em prática aquilo que você quer de fato. Só que tem muita gente hoje, Ana, aqui que vai poder acessar essa frequência, que pode estar exatamente nesse mesmo momento e tá ouvindo isso e tá assim, do mesmo jeito que o Luigi. Mas como ela fez? Aonde surgiu isso? Qual que foi o principal estímulo? O que fez ela sentir aquele friozinho no peito, aquela dorzinha na barriga e falar assim, vou? O que te fez tomar a decisão de buscar esse algo diferente? E com essa decisão, explica pra gente quais foram os seus principais medos, receios, e aí, de fato, você, com coragem, conseguir colocar isso em prática. Uau! É difícil essas perguntas. Ó, gente, esse Luigi. Isso é sacanagem, hein? Quando eu olho para trás hoje, né? E olho aquela Ana lá de trás, eu vejo antes dela uma mãe, um pai, avós, bisavós, e eu vejo muita força. Talvez isso tenha feito, né, hoje eu estar aqui para poder até contar essa história, né? Porque independente de classe social, independente de qualquer coisa, a Annalise veio de uma família simples. A minha bisavó, ela foi uma índia que foi pega no laço, entendeu? Então, aquilo já vem no DNA, né? Quando você encontra dificuldades que não são mais dificuldades, mas sim desafios, você começa a enxergar de uma forma diferente. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha acho que uns 10 anos de idade, meu sonho era ser atleta. Então, lá em Blumenau, que é a cidade onde eu nasci, tinha um time de handball muito forte, que ia para a Alemanha, depois da fase juvenil ia para o adulto, e do adulto ia para a seleção brasileira. E eu pensava assim, por que eu não posso ir? Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa muito peculiar, que a minha história sempre foi muito conectada com a minha família. O meu irmão, ele sempre teve um pouco de dificuldades, porque ele tinha bronquite, asma, então ele sempre estava adoecido. E eu tinha que ser a forte, por mais jovem que eu fosse. Por maiores que fossem as dificuldades do meu pai e da minha mãe, eu tinha uma avó que sempre falava, não, tem que ir, tem que fazer acontecer, tem que não sei o quê. Então, talvez isso tenha formado um pouco a Annalise naquele período, a aprender a ser forte, a lutar pelos seus sonhos. Então, assim, eu joguei handball dos 10 anos até os 19, daí depois disso não tinha mais dinheiro para nem comprar um tênis, porque a família era simples. Sim. Então, assim, minha mãe e meu pai trabalhavam para sustentar eu e meu irmão. Então, não tinha escolha, né? É você ir pelo óbvio, Sim. né? Não tem escolha. Então, assim, eu tenho que parar de querer fazer o que eu quero para fazer o que a minha mãe está falando. Você vai ter que parar de jogar porque você vai ter que trabalhar. Isso eu tinha o quê? 14, 15 anos. Então, já fui ser costureira, já fui trabalhar com a minha mãe, depois me rebelei lá pelos 17 anos, quis trabalhar fora, em vez da confecção dos meus pais.
Daí me rebelei, vi que lá fora eu gastava mais do que se eu trabalhasse com a minha mãe. Então, assim, você vai amadurecendo aos poucos, né? Eu era muito jovem, 15, 16 anos. Até que um dia uma prima minha que participava de concursos de beleza, e as minhas primas, desculpa gente, mas elas são lindas. Eu era o patinho feio da família, então já viu. Ela chegou para mim e falou assim: Ah, mas por que você não participa de um concurso? Ali eu vi uma possibilidade que eu senti dentro de mim que talvez eu fosse capaz. Porque, poxa, eu me dou com todo mundo. Tenho um corpo bonito, né? Jogava handball, só que eu andava toda torta. Então, assim, eu era corcunda, eu não sabia sorrir, eu não sabia nada. E isso eu fui alinhando com o tempo. Então, a primeira vez que eu fui participar de um concurso de beleza, foi um grande desafio para mim. Por quê? Porque eu vi ali, eu enxerguei ali uma oportunidade de ajudar meus pais. Então, assim, eu pensava assim, pô, se eu participar do concurso, olha a estratégia, já estrategista já desde nova. Pensava assim, se eu participar do concurso, se eu ficar em primeiro lugar e ganhar um carro, eu posso ajudar meus pais. Sim. Daí participei, fiquei em segundo lugar, mas na hora que eu estava participando do concurso, eu ficava observando quem era a que sempre ficava em primeiro lugar. Como ela desfilava, como ela se portava, como ela olhava para os jurados. No segundo concurso que eu participei, eu já ganhei. Então ali foi um atrás do outro. Foram acho que 30 e poucos concursos. Na época eu ganhei 3 carros, uma moto, ajudei meu pai a construir uma casa. Então assim, era sempre foi e é, né, a minha família. Você não desperdiçou as oportunidades que vieram como estímulo para você, né? Não, jamais, jamais. Eu tenho uma coisa que até você falou, né, dessa coisa da esperança. A fé, ela nada mais é do que uma esperança, né? Você coloca ali, naquela fé, a esperança de que vá acontecer. Hoje a gente sabe disso por causa da parte mental, tudo, mas da religiosidade, a fé é isso. É a esperança de alcançar aquilo e se você tem esse poder aqui dentro, essa conexão realmente de amor, você alcança. Então, assim, todas as oportunidades que vieram para mim, eu sempre chegava assim, para minha mãe e para o meu pai: o que vocês acham? Se joga, vai. Então, Legal. assim, os meus pais, e hoje eu vejo tantos pais podando os filhos, não vai para isso, não faz aquilo, e os meus pais sempre foram os maiores incentivadores meus, e são até hoje. Olha como isso é importante, né? A gente tem muito depoimento, Ana, principalmente nas redes sociais, de pessoas que chegam e falam assim: Luigi, eu tô com muita vontade de fazer determinada coisa. Uhum. Só que os meus pais olham É. para mim e dizem que eu não vou conseguir fazer isso. Meus Os pais, meus ó, Luigi, para amigos. você falar, meus pais nunca falaram isso para mim. E olha que eles não tinham o entendimento que eles têm hoje, eles não tinham o conhecimento que eles têm hoje, porque meus pais fizeram até a 4ª série. Sim. Entendeu? Eles não tiveram escolaridade, tanto que também, para mim e para o meu irmão, a gente não teve oportunidade de fazer uma faculdade. Eu fui fazer depois que eu já estava aqui em São Paulo. Então, assim, era tudo muito simples, mas também, ao mesmo tempo, era tudo muito inteiro. Mas porque eu vejo muito claro nas suas palavras o seguinte: independente do estudo ou não, já existia um núcleo familiar onde existia encorajamento, Muito, existia amor, muito. porque às vezes você tem uma família desestruturada que pode ser desestruturada financeiramente, Sim, mas existe um núcleo de amor tão grande ali que o que eu quero ver no meu filho é ele feliz. Então eu não quero que ele replique aquilo que eu passei ou que eu não tive acesso, mas eu desejo o melhor para ele. Então, sim. se houve um estímulo, por que não apoiá-lo? O grande problema hoje, que a gente fala sempre, aí pensando até nas 12 camadas de Uhum. personalidade humana, o senso comum brasileiro tem uma dificuldade muito grande, que é viver numa 4ª camada. Então, se eu sei que eu preciso trabalhar para sustentar minha família e de final de semana ter um ou outro divertimento, se puder,
Eu Se não, puder. eu não Daí eu vou posso falar. estimular Depois meu eu vou filho a falar nada. depois eu vou falar para você. Por quê? Os pais passam pra gente, mesmo que não seja consciente, mas inconscientemente, aquilo que eles vivenciaram. Eu só fui entender isso, Luigi, depois que eu trabalhei 18 anos de madrugada no telejornalismo. Por quê? O meu pai era garçom. E ele voltava só de madrugada, quase de manhã. Então pensa o que foi plantado no meu Sim, subconsciente, que eu achava que eu podia trabalhar de madrugada. sim. Eu, uma mulher, né, e que tive que aprender a ser forte justamente por causa disso, para me proteger, e o quanto hoje a gente olha para os jovens ou para a gente mesmo e a gente vê que o movimento que nossos pais fizeram e que muitas vezes boicota a pessoa ou impulsiona. Eu fui impulsionada. O meu irmão talvez foi boicotado. Por quê? Porque ele era o dodói. Então imagina o peso que os meus pais passaram para ele, por ele ser doente, ter bronquite, asma, ataque, epilepsia, quando ele era pequeno. E não mudaram essa programação mental. Já comigo, como eles viram que com ele aquilo não foi bom, até que assim, daí a gente começa a ver, agora olhando, né, depois dessa pergunta, eu começo a analisar assim, eu fui criada mais solta porque eles tinham que dar total atenção para ele. Então assim, a Ana se vira, e a Ana sempre se virou. Só que não é bem assim. Eu me viro, tranquilo. E aí? Mas aí a gente entra na reflexão da pergunta, né? Você acabou de dar dois contextos dentro da mesma família, em circunstâncias completamente diferentes. Sim. A Ana forte que se virou e que fez por onde, talvez ela não tivesse tanta opção que não fosse fazer isso. Não tinha opção. Só que aí tem uma outra lição em cima disso. A Ana não queria, muito provavelmente, ter que ter essa força toda, e ela gostaria de ter tido uma partezinha do que o irmão dela talvez teve, ou uma atenção específica para isso. E isso não é nenhum demérito, porque são esses aprendizados e essas conexões que geram as experiências daquilo que a gente vai devolver para o outro quando a gente se consolida como verdade. Sim. Acho que a grande diferença na experiência de vida de cada um é que quando você faz o que você falou no começo, de você pensar em quem era o teu pai, a tua mãe, os teus avós, bisavós, é você entender o seguinte: cada versão dessas pessoas veio para você da melhor forma possível. Então, o seu avô foi a melhor versão do seu bisavô, o seu pai foi a melhor versão do seu avô, e você é a melhor versão dos seus pais. E quando você olha a lateralidade aqui, o irmão, ele precisou daquilo. E ele te ensinou com isso. Sim. E você teve uma dor que foi originada disso, que não tem nada a ver com o seu irmão. Mas o que você teve de coragem, possivelmente é a dor que o seu irmão tem para muitas coisas que ele não teve ou ele teve que aprender. Sim, ele teve, assim, e foi um movimento muito grande, porque a partir do momento que eu, como jovem, né, tomo isso para mim como pessoa, como profissional, essa força, eu viro a provedora. Exato. Então eu virei a provedora da casa. Eu era mãe e pai do meu pai, mãe e pai da minha mãe, mãe e pai do meu irmão e mãe e pai minha. Então, assim, como que eu ajeito isso? Vivendo quase 18 anos, vamos colocar aí que eu comecei no autoconhecimento em 2013. Como que eu olho para isso e olho para essa Analice que está ali? Porque essa Analice, ela também é vulnerável, ela também tem as dores dela, ela também que gostaria de ter esse olhar que os pais tiveram para ela, para o irmão, para ela. Então, talvez isso seja a fuga que ela teve de usar isso como desafio para lutar pelos sonhos, para poder ajudá-los, para talvez eles darem um pouco disso para ela também. E aí eu preciso compartilhar uma coisa sistêmica que é importante. Gente, eu tô quase chorando aqui já. Você acabou de contar a jornada do herói. É. E dentro da jornada do herói, quando eu não tenho
determinado tipo de afeto, eu conquisto o mundo inteiro para mostrar que eu poderia ter tido ou que eu sou merecedor desse Sim, afeto. Só que isso não é um demérito, isso é a consequência de algo. Quando você faz isso, e aí acho que vem uma pergunta que é legal, como foi para Annalise quando ela virou a provedora? Porque quando ela vira a provedora na dor, muitas vezes, como você falou, você vai ajudar os seus pais, mas sim. tá vendo? Eu consegui, tô ajudando vocês. Como foi essa questão da Annalise ego dentro da dor? É. Em primeiro lugar, porque eu tenho certeza absoluta com tudo que a gente já conversou, fora dos bastidores, tá, gente? Mas a gente vai chegar nisso. Que esse processo que o ego falou um pouco mais alto, como provedora, ele teve um contorno e um processo de aprendizado para entender que não precisava de nada disso. Então, esse ponto eu quero que você explique pelo seguinte: quantas e quantas pessoas como você hoje talvez não tenha tido algum tipo de afeto, seja pelo pai ou seja pela mãe, e você replica isso hoje dentro da sua empresa com os seus funcionários, você não descentraliza, você se esconde atrás de uma armadura para você não ser atingível de nenhuma forma, e o teu lado masculino ele toma um tamanho tão gigantesco que a pessoa às vezes tem medo de olhar para você para te falar alguma coisa. Mas esse é o processo que te mostra a maior vulnerabilidade que você tem. Que se a gente faz esse processo sistêmico de olhar ponto a ponto até se conectar à origem dessa dor, você na verdade só está replicando situações específicas que você se moldou para chegar no momento que você está. Então, esse exemplo que a Ana vai falar agora aqui é muito importante para você, porque se você passa por isso agora, você vai entender o que é estar nesse ápice desse ego com a dor, sendo um provedor, e como a desconstrução disso acontece. E eu queria que você ficasse à vontade para falar sobre isso. É muito, Muito louco, né? muito louco você falando e eu começando a lembrar de tudo. Eu assim, gente, eu achava que eu podia comprar o amor das pessoas. Eu achava que eu podia comprar a presença das pessoas ao meu redor. Eu achava que eu podia comprar o sorriso das pessoas, a intimidade com as pessoas. Não estou falando nem comprar com dinheiro, mas de tipo, você tem que obedecer a mim, porque eu Sim, sou superior a você. sim. Então, quando eu consegui olhar para isso e dizer assim, gente, o que que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida deles? Por quê? Eu tirei dos meus pais a força deles de pais, porque nem eu nem meu irmão a gente respondia para eles direito, a gente só chegava e ordenava. Eu tirei a força do meu irmão, de irmão mais velho, e eu achava que eu era gigante. Daí eu fui pro autoconhecimento, comecei a me estudar, a olhar para dentro, a ver minhas dores, a ver meus traumas, as minhas crenças que limitavam, a tipo assim, ó, eu quero melhorar. Então, assim, o meu ego, ele nunca foi um ego lixo, mas ele foi sempre um ego que me fez evoluir. Então, o ego que fez evoluir, ele te coloca lá embaixo Sim, e te coloca lá em cima, isso. te coloca lá embaixo, te coloca lá em cima. Então, ele vai fazendo esse movimento até que, Até você opa, entender o ciclo o vicioso para você ciclo para se você, tipo, encontrar. peraí, não é nem é lá e nem é aqui embaixo. Então, eu comecei a entender e comecei a fazer o caminho inverso. Legal. Só que para isso eu tive que passar por muitas situações. Então, assim, enquanto você não fizer, né, quem está assistindo a gente não fizer esse movimento conscientemente, o inconsciente vai fazer um movimento para que isso aconteça. Então, o que foi comigo? Eu entrei no SBT. Primeiro, vamos voltar lá, a história lá do começo. Fui jogadora de handball, depois posei nua, né, numa revista masculina há 20 anos. Fui musa da revista Sexy. Foi um trabalho maravilhoso. Se não fosse a revista Sexy, eu não teria entrado no reality show Casa dos Artistas. E depois da Casa dos Artistas, eu fiquei um tempo no Sul, montei uma empresa para minha família de roupas de ginástica, porque eles estavam desempregados também, e montei um programa de esportes radicais.
E sempre Aliás, é sua cara, esportes radicais. eu Aí. amo. Mas eu acho que quem me conhece já viu vários vídeos meu pulando de parapente, eu fazendo rapel, fazendo um monte de coisa. Então, assim, você começa a olhar para a sua história e depois, logo depois, né, de participar da Casa dos Artistas, ir para o Sul, montei esse programa, fui convidada para ir para um telejornal, para fazer um teste num telejornal. E eu sempre dizia assim, Deus, me mostra o caminho. E eu falo isso até hoje. Então, assim, ele sempre me mostra o caminho. Por quê? Porque eu me coloco humilde. E não é porque, tipo assim, ai, ela se coloca humilde, ai, tá se fazendo. Não, não preciso falar isso aqui. Não, é que uma É uma coisa é coisa uma coisa, minha, né? é uma coisa minha. Você tem o seu jeito de se conectar para buscar essa Muito. E situação. o meu jeito de me conectar é, tipo assim, na minha vulnerabilidade, na minha pior dor, eu vou lá e me conecto. Então, eu comecei a olhar para isso, olhar para minha família. Já estava no jornalismo, fui prestar vestibular, fui fazer faculdade de jornalismo, fui para o autoconhecimento, isso se passaram 20 anos. Então, hoje eu consigo vir aqui e falar isso por inteiro para vocês, para você, Luigi, para o Dudu, porque assim, a caminhada ela não é fácil, ainda mais quando você vem de um lugar simples. Sim. Você vai lidar não só com toda a parte do trabalho, mas você vai ter que lidar com você e com as situações mal resolvidas que você trouxe da sua vida. Não que os meus pais não fossem as pessoas mais importantes da minha vida, eles são, e eles sabem disso. Hoje meu pai e minha mãe têm 74 anos, o pai vai fazer 74. E são super ativos, se cuidam, mas também tudo através do quê? Dessa troca. Eu com eles e eles comigo, o tempo inteiro, um se ajudando. Por quê? Porque senão talvez eles não estariam aqui. E nem eu. Ou seja, você teve que, durante o processo de se colocar dentro desse processo para evoluir, o ego, obviamente, com uma ferida de uma dor profunda, independente de tamanho de dor, tá? A gente não está falando disso, mas tem uma dor originária. Ela te leva a você ter um resultado absurdo profissionalmente. Vamos lá para a dor originária, me explica. Eu vou explicar, já vou explicar. Eu já sei até qual é a minha dor originária, gente. Tudo isso te leva para um processo onde a força e a racionalidade é o único caminho de você materializar o que você precisa. E automaticamente... Mas essa força não vem da racionalidade. Não, a racionalidade você materializa as coisas. A força ela vem desse processo de dor que você teve. E aí o que acontece? Quando você se reconhece dentro disso e percebe que você não é aquilo que está acontecendo, existe uma essência que se remete àquela dor originária que é de alguém que queria um carinho, um colo, o que toda criança busca nos pais. E quando a gente tem uma base que infelizmente fica uma base de comparação em alguém que é um irmão que tem e você não tem, automaticamente isso machuca um pouco mais. Só que quando você consegue olhar para isso e buscar entender de fato por que isso aconteceu, se você trabalha esse autoconhecimento, você vai começar a entender que aquilo é uma coisa que refletia em você algo que você sentia. Sim. E na posição dos seus pais, não era aquilo que eles queriam que você sentisse, assim como eles não queriam que o seu irmão sentisse determinada coisa. Sim. Assim como a relação com o teu irmão, um pensava do outro aquilo que alguém tinha mais e que alguém tinha menos. Isso gerava alguns desconfortos, algumas provocações, algumas situações específicas que a gente não precisa entrar em detalhes. Mas eu estou colocando tudo isso porque você que está assistindo, assim como a Ana está aqui agora num momento espectadora, você precisa entender o seguinte. Quando um pai e uma mãe, quando o teu marido, a tua esposa, quando o teu irmão, quando ele diz algo para você e que machuca você, aquilo que ele está falando fala mais sobre ele do que sobre você. Quando ele te joga um processo de dor,
ou quando ele coloca algo em você, e por isso que dói mais nas pessoas que a gente ama, né? Porque as pessoas que a gente ama, a gente sabe o que machuca no outro. Não, as que a gente não ama, a gente nem dá Tá bola. nem aí. Só que qual que é o grande problema? Se você começa a compreender que toda questão que acontece com os outros, à sua volta, e que te machucam, tem a ver só com você, você começa a entender nesse processo que você se reconecta com quem você é, de que se aquilo te ocasionou dor, você precisa olhar para aquilo. E quando você olha para isso, se você fizer as 5 abstrações que a gente fala dos porquês, por que que isso me machucou? Aí você vai ter uma resposta disso. Dessa resposta, você pergunta um outro porquê. Por que que essa originalidade, vindo do que eu entendi agora, me traz uma reflexão sobre isso? Vai na terceira, na quarta, na quinta. Às vezes você não precisa nem chegar em 5 vertentes, mas você vai chegar no momento que originou tudo isso. E se você pegar e depois que chegar nessa origem, você trouxer para o mundo real, atual, que você vive, você vai ver que o que você despeja nas pessoas é uma repercussão dessa dor. A forma como você trata as pessoas é uma repercussão dessa dor. O que você faz ou o que você não faz na sua vida, seja por insegurança, não fiz algo, seja por medo, não fiz algo, ou fiz de forma absurda porque transformei isso e canalizei isso numa energia de realização. Tudo tem uma explicação e tudo é sobre você. Então, ao invés de você julgar isso, pense o seguinte: se eu tenho a melhor versão dos meus pais, que vieram do meu avô, e eu tenho uma mágoa com relação a eles, independente do que seja, pelo que eu tive ou pelo que eu não tive, pense o seguinte: eles deram com todo o amor que eles tinham, tudo que eles poderiam, na melhor forma possível, porque essa era a única coisa que eles tinham acesso para te dar. Quando você começa a olhar isso, você percebe que se ele é a melhor versão dos avós, o quanto essas pessoas sofreram com algo que você nunca vai ter acesso, porque você não foi filho do seu avô. Você não foi... Nossa, se eu fosse filha da minha avó e do meu avô, tá ferrada. Sério. Mas é engraçado isso, porque daí quando fala, né, pra quem tá assistindo a gente isso, a pessoa começa a... Se você fizer só 4 reflexões, você na segunda ou na terceira, você já tá chorando. Não, eu tinha tá feito falando o que a assim, minha mãe tinha feito. pai, me perdoa. Mãe, me perdoa, porque eu não imaginava dessa forma. Mas o que é esse exercício, Ana, pra gente concluir esse assunto? Difícil, gente. Isso é empatia da forma mais verdadeira possível. Mas você mesmo se colocar assim, no lugar do outro. Não, a gente se coloca, mas fala isso pra cabeça da gente. Não, é difícil. Porque daí no outro dia tá ali. É difícil. Fez isso comigo, eu vou fazer isso com você também. A pessoa ela começa a pensar o tempo inteiro isso. Mas eu entendi isso agora que você falou, porque assim, o que foi o causador, né, disso tudo? Daí eu tenho que ir na minha infância primária. Eu fui. E foi difícil olhar para aquilo. Primeiro, parabéns pela coragem, porque tem gente que vive uma vida inteira e não consegue fazer isso. Eu vou falar uma coisa para você. É muito difícil olhar para aquilo e ver o significado que eu dei para aquilo. Porque, tipo, eu nasci alegre, feliz, tanto que a minha avó ia na casa dos meus pais para bater no meu popô, para eu chorar. E daí, quando eu começava a chorar, eu já ria. A minha avó dizia assim, não pode, essa menina não é certa da cabeça. E sempre fui assim. Para chorar é difícil, mas também quando chora um monte. Só que daí eu olho para isso porque eles tinham um entendimento, aquele entendimento naquele momento. Então, como é que eu vou fazer para salvar um filho, entendeu? Se eu tenho outro. Então, eu deixo o outro com familiares, vai brincar, vai ser livre, vai ser forte, enquanto a gente vai cuidar desse daqui. Só que em momento algum eu tinha essa percepção de estar magoada com aquilo. Agora você falou ali, foi assim... Eu disse assim, gente, eu nem tinha pensado dessa forma. E olha que eu já fui várias vezes até a minha infância, converso com a minha criança todo dia. Ela... fala assim, meu, você aqui de novo. Porque é isso. Porque quando já está resolvido, não tem que ir lá visitar de novo. Sim. É a mesma coisa que a gente ficar preso ao passado. Cada vez que você olhar para o passado, peraí, e aí?
Tá aqui de novo? Uhum. Então eu começo a entender que era o quê? Eu queria uma atenção que talvez eu não tive, e para isso eu me dediquei muito para ter essa atenção. Então, tudo que vinha, e eu pedia a Deus, eu pedia de joelho a Deus. Eu quero isso, 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 isso. Eu criava na minha mente o que eu queria. Hoje eu tenho essa percepção. Se fosse há um ano atrás você me entrevistar, eu não teria. Sim. É tudo muito rápido, né? A gente vai se conectando e reconectando o tempo inteiro. Daí eu comecei a ver assim, e hoje eu cheguei até ontem, hoje de manhã, eu li uma carta para minha mãe do último curso que eu fiz de expansão de consciência, que eu escrevi uma carta para você. Daí ela assim, e daí? Mãe, eu escrevi essa carta com Ela tanto não vai amor. acessar. Mas é muito engraçado. Por quê? Porque ela é assim. A minha mãe aprendeu a dizer eu te amo, tá? Com 65 anos. Ela chegava para mim e falava assim, ó, filha, eu não posso te falar isso porque eu não sei o que que é. Eu disse, Isso. calma, mãe, que na hora certa a mãe vai entender. E na hora certa ela entendeu o que que era o amor. Porque ela começou a ter isso dentro dela, né? Porque ela começou a se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar dela. Por quê? Porque até então nem eu tinha deixado ela tomar o lugar dela. E olha que coisa linda, né? Você talvez não tenha identificado isso com 100% de clareza, mas as pessoas vêm para o mundo com um propósito. Você já nasce com uma centelha divina que veio para fazer algo aqui. E você consegue entender hoje que a falta do que você não teve foi o elo dentro do teu propósito para gerar na tua mãe o que ela nunca teve. Sim. E você ser o agente para fazer ela entender do que ela precisava? Sim. Tanto que... Então eu te faço uma pergunta. Valeu a pena? Valeu. E por que valeu a pena, Ana? Me fala. Por amor. Por você conseguir ver o outro conectar na verdade. Naquela verdade dele, independente de qual seja. E antes de você fazer a pergunta, até ia falar, ano passado ela veio para Mogi, né? Eu moro em Mogi das Cruzes. Sim. Veio passar 15 dias comigo, e um dia a gente estava caminhando, ela falou assim, filha, como é que você consegue conectar a Deus tão rápido? Porque, de certo, ela tá vendo a minha transformação, tudo. Sim. Eu falei assim, mãe, é sentir amor, gratidão, é não querer mais nada, é só estar aqui. É estar. É sobre ser presente, estar presente, contemplar. Daí ela assim, não entendi ainda, mas tá tudo certo. E talvez ninguém entenda. Mas o processo começou, porque essa pergunta ela não veio à toa. Começou, e agora quando ela olha, ela até riu, ela respondeu isso da carta, mas ela assim, ai, sua besta, palhaça. Mas por quê? Porque se modificou completamente. Hoje eu enxergo que eu vim para mostrar para os meus pais e para mim e para as pessoas que estão ao meu redor o que é o amor de verdade. E o amor de verdade é você estar inteiro. Você chegar para um almoço, dar um abraço de verdade, querer estar ali junto para aprender com o outro. Não é querer achar que é melhor que ninguém. E isso é muito importante a gente falar, principalmente para nós que somos donos de empresas. A gente sempre teve, né, como aprendizado essa coisa de você precisa estar maior do que os funcionários. Sim. Não é sobre isso. É sobre justamente você se colocar no lugar dos seus funcionários, se colocar no lugar dos seus clientes e se colocar no seu lugar como ser humano aqui. Sim. Porque essa guerra, né, que todo mundo fala, porque cada nicho tem a sua batalha, a sua guerra de querer ser melhor. E hoje eu entendo que ninguém é melhor do que ninguém e que a gente pode crescer juntos, que todo mundo pode crescer. As pessoas podem estar achando, Annalise, mas todo mundo fala isso e na realidade não faz. Problema deles. Eu sei quem eu sou hoje, a Annalise, então eu não me importo. O lugar onde eu moro é simples, mas é um castelo para mim.
O carro que eu ando é simples, mas é o melhor carro para mim. Então é você começar a agradecer pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você vem se tornando, e você vai vendo a mudança em todo mundo. Quando eu falo do meu irmão, talvez eu quis provar para ele algo. E hoje eu sei que ele foi a minha maior fonte de inspiração. Ele foi a pessoa que mais me desafiou a ser uma pessoa melhor. Tanto que quando eu saí do SBT em 2019 e vim para Mogi em 2020, daí em 2021 eu abri a agência, a N-Connect, que é uma agência de assessoria de imprensa, relações públicas, marketing digital. Ele chegou para mim e falou assim, ó, vem embora pro Sul, vem aqui ficar com a gente e tal, você já ficou tantos anos longe. Eu disse assim, não, a minha jornada não parou ainda, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, mas o digital não dá dinheiro, você vai viver do quê? Vai passar necessidade. Passei. Teve dias que eu tive que escolher, ou eu botava combustível para ir fazer um trabalho, para gravar algum projeto, ou eu comia. E daí até é gostoso e é bom falar, porque assim, daí teve câmeras, produtores que pagaram o meu almoço, entendeu? E que hoje eu posso pagar o almoço deles. Que legal. Então, eu acho que são transformações que a gente vai tendo na vida da gente, e que hoje, principalmente, que nem quando eu tava vindo pra cá, né? 1h30. Eu vim contemplando aquele caminho e vendo uma cidade aqui, outra cidade aqui. Gente, eu vim pela Índio Tibiriçá, isso, né? E assim, uma delícia. Enquanto as pessoas estão tão preocupadas com o ego, com o orgulho, eu vejo que eu venho fazendo um caminho inverso. Então é talvez essa conexão de você conseguir conectar o seu pessoal, o seu profissional e o seu espiritual. Antes eu vinha com a premissa de que era o físico, o mental e o espiritual. E nada mais é do que o físico, que é a sua vontade de viver, aquela vontade de fazer acontecer, que é o profissional, né? O mental, que é justamente a sua razão, é aquilo que você estrategicamente vai pensar que precisa ser feito e que tem que ser feito. E o espiritual, que é ou você automaticamente vai querer mandar em tudo, ou você vai seguir o fluxo divino. Seja ele Deus ou qualquer outro nome que seja, o cosmos, a fonte. Cada um vai acessar de uma forma diferente. Eu acho que esse acesso que a gente tem e que a gente... Muitas pessoas falam como despertar, né? Por aí. Eu acho que nada mais é do despertar a nossa alma. E despertar quem a gente é de verdade. Que daí você volta, né? Agora com 45 anos, você volta para aquela criança e é como se não tivesse existido nada naquele meio. Mas fez parte do seu processo de ser a criança e o adulto ao mesmo tempo. É meio confuso de entender, mas eu acho que a gente precisa sentir. E uma vez eu lembro que eu aprendi com uma pessoa que era assim, que a maior viagem que ele fez, a maior distância que ele percorreu, foi da mente até o coração. E quando esses dois se conectam, não tem jeito. Tudo conecta. Tudo conecta. Mas daí eu vou dizer uma coisa, você acha que assim, tô pronto, tá tudo bem. Não, daí a vem o jornada é inconsciente e te grande. manda mais uma coisinha que ficou lá mal resolvida, que você precisa olhar para aquilo. É uma Só que daí sequência. você já tem uma consciência maior. Sim. Então eu acho que a Annalice, eu adoro eu acho que todos os dias eu tô me desconstruindo e me reconstruindo. E eu tô aberta a isso. Então assim, tem gente que fala, Ana, mas hoje você tá chata. Tô mesmo, nem eu tô me aguentando. Mas no outro dia tá tudo bem. E é isso, nós somos assim, a gente não tem que seguir um padrão, né? E principalmente hoje quando a gente fala, né, de ressignificar a vida, de ressignificar o mundo, as consciências das pessoas, dos profissionais, principalmente de quem tá lá no cargo, lá em cima, que precisa deixar de ser tão duro consigo mesmo e fazer esse caminho inverso. Eu posso
ser firme, eu posso me posicionar, mas pode ser com amor. Até porque o amor, se a gente for pegar de quem mais falou sobre isso no mundo, e as testemunhas oculares de lá até aqui comprovam o quanto isso é importante, o amor não significa você fazer tudo que alguém quer. É o contrário, você Não, tem que ter um momento do jamais. posicionamento. Isso. Porque quem ama, cuida. É. Você precisa ter o seu reconhecer em essência e falar assim, tô fazendo errado isso, eu posso fazer diferente. E não querer mascarar. Só que assim, quando você se reconecta com quem você é, tem uma coisa que é muito importante, que você retratou aqui, você que está aqui, presta bem atenção nisso, que é importante. A verdade liberta. Quando a verdade liberta, se a pessoa A, B ou C que você acha que você tinha que fazer algo para se enquadrar, você já não precisa fazer mais. Se você fazia X, Y, Z e todo mundo te reconhecia por isso, você se reconectou com a sua verdade, quem você é, desculpa o termo, mas você tá cagando e andando. Porque você entrou na frequência de quem você é e viveu a verdade, o acesso ao amor, ele já aconteceu. Porque para você fazer essa reconexão com quem você é, você precisa se amar. Nossa, você precisa se amar, se perdoar, parar de se julgar. Você tem que parar de tudo. Você tem que se tornar vazio. Vazio. Vazio de tudo aquilo que você achava que você era. Esvazia tudo. Esvaziar o copo, literalmente, e dizer assim, e agora? Agora eu vou preencher de outra forma. Então, isso... Você percebe nesse detalhe que quando você faz isso e reconhece todas essas coisas, você percebe que você projetava essas reações todas nas outras pessoas? Lógico, eu queria atenção. Eu só queria atenção. Só isso. Essa é a resposta. É isso aí. Eu queria um pouco de atenção. Por quê? Porque eu fazia, não adiantava nada. Então, peraí, eu vou me tornar grande, que daí eu vou chamar a atenção de todo mundo e todo mundo vai ter que olhar para mim. Eu vou ter a atenção de todo mundo. E a maioria dos empresários fazem isso. Sim. Então, hoje, quando a gente olha para as grandes empresas, né, quem está aí em cargo de CEOs ou de presidente, seja sócio ou não, eu vou mostrar. Por quê? Porque é um vazio que a pessoa precisa preencher. Então, assim, como eu olho para esse vazio antes desse vazio me ferrar inteiro? Isso. Como fazer isso? E aí entra uma coisa que é importante nisso que você falou. Que bom que você citou esse exemplo, Ana, porque a maioria das reuniões que a gente faz e quando a gente traz também esses clientes ou parceiros aqui, eles acabam fazendo essa viagem a um passado e resgatando e vivendo todas as emoções disso para algumas coisas que ainda não se encaixavam começar a se encaixar e manter aquilo que já está fazendo, né? Mas o grande problema é algumas pessoas acordam em tempo e começam a buscar essa ajuda. Outras pessoas acontece exatamente o que você falou, que é conquistei a independência financeira, adquiri patrimônio e não é isso. Tô com algum vício ou tenho uma relação paralela ou tô com depressão. Porque não está completo. A pessoa achava que a realização e o se tornar forte e o chegar lá na frente e conseguir tudo que eu queria seria um ápice. Só que quando isso acaba, o seu propósito estava no local errado, porque não está em você, não está no amor e não está no propósito maior que te conecta ao todo. Eu vou falar uma coisa para você que aconteceu comigo em 2013. Fala. Tá? É bem isso que você falou. É aquele momento em que você está com um trabalho perfeito, você se acha no auge, né, da perfeição, você acha que está num relacionamento perfeito, e daí você erra. Por quê? Você acha, porque você não está. Isso é apenas você querendo achar que você controla tudo. Ó, tá aqui, estou no mamãe, papai, estou no emprego perfeito, no relacionamento perfeito e eu sou a perfeita. Daí eu tive síndrome do pânico. Por quê?
porque o que você é como essência estava gritando tanto dentro de você, mas tanto, 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 você não é nada disso, Ana. Você é maior do que isso. A sua missão não está sendo cumprida. E você não dá ouvido. Então o que acontece? Essa emoção, essa questão que está gritando dentro de Na você, ela precisa alma. Na repercutir. alma. É. E quando você não mapeia isso, ela repercute aonde? No corpo. Porque ela precisa te paralisar E ela paralisou. para você poder se Ela reconectar. paralisou que eu entrei dentro, vamos dizer assim, da minha maior sombra. Que era onde você precisava estar. É. Eu precisei olhar para minha pior sombra, para o meu pior medo, para minha pior forma. E ali que eu disse assim, Deus, me tira daqui, com toda humildade. Me deixa recomeçar, me deixa construir uma vida nova, me mostra o caminho. Daí as pessoas devem estar pensando assim, ela está falando de Deus. Cada um na sua crença. Sim. Naquele momento eu pedi. E naquela sombra que eu estava, alguém segurou na minha mão. E depois eu fui entender quais foram as pessoas que estavam no meu lado, toda uma desconstrução para reconstruir. E ali, quem foi me buscar? Quem foi me ajudar? Quem foi me pegar lá dentro da casa onde eu morava e dizer, vem aqui? Meu irmão. Ele que me guiou. Ele que esteve naquele momento da minha pior dor, da minha pior sombra. Ele veio do sul de carro. Como assim a Ana não tá bem? Não, a Ana teve uma crise ontem e não tá bem, não. Tô indo para aí. Como assim? A Ana sempre tá bem. A Ana sempre é perfeita. Daí ele veio e me buscou. E aí só essa ação já curou inúmeras situações que não precisavam ser ditas, né? Não precisava. É por Porque isso que daí eu gosto de começou a falar desconstrução total. O amor, ele é. E quando você se torna vulnerável, próximo de quem entende e ama você de verdade, aquela vulnerabilidade que é algo que você esconde com medo de não acessar aquele carinho e aquele amor que você acha que você não teria por conta da experiência que você tem. Essa pessoa ela já entendeu isso de alguma forma. Então você só precisa se permitir ser vulnerável para que o amor... Mas e o é ego da difícil. gente é danado. Difícil. Eu dizia assim, gente, eu não acredito que o meu irmão veio me buscar, que vergonha. Eu dizia assim, que vergonha. Daí eu falava assim, mano, o que é isso? Daí ele falou assim, calma, no carro, 6 horas daqui até no sul. Calma, você vai você vai de volta para casa. Você precisa disso, se reconectar em você novamente. E ele me levou, eu fiquei 15 dias, ele, a minha cunhada, minha sobrinha tinha 5 aninhos na época, hoje está com 17. Que legal. E hoje eu consigo olhar para ela e dizer, calma que não é desse jeito, não vai assim que você vai errar, por experiência própria. Uhum. Então você consegue passar adiante, né, o seu aprendizado, o que você entendeu pelo menos, né? E eu tenho muita gratidão por isso. Por quê? Porque ele esteve, e sem falar para o meu pai, sem falar para minha mãe, Sim. entendeu? Porque também meu pai e minha mãe estavam passando pelos processos deles. Então, foi um resgate, assim, que hoje eu digo assim, caraca, que história. Mas todos nós temos essas histórias. Só que a gente valida tanto só as coisas negativas que a gente esquece de validar as positivas. Daí eu comecei o quê, Luigi? Nesse último ano, eu peguei uma folha de cartolina, coloquei na parede lá do meu quarto, dá umas 2 folhas de cartolina, e até indico isso para as pessoas. E comecei a escrever coisas que vêm na lembrança de coisas boas que eu já fiz. Porque a gente sempre vai pelo viés negativo, a gente não vai pelo positivo. Por quê? Porque o ser humano ele ainda acha que ele precisa evoluir pela dor. Tudo bem que depois quando a gente aprende a teoria do caos ali, que a gente precisa daquela raiva, né, para impulsionar algo, mas esse amor também tem essa força. Tem.
Entendeu? O Tem. amor tem mais força ainda. E quando você consegue criar e reconstruir através desse amor, você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Ó, hoje eu vou estar aqui, amanhã eu vou estar lá. Não sou eu que comando. E essa fase sua é importante, e de quem já acessa isso, que pega esse resumo aqui, gente. Ela foi para dor, ela foi resgatada naquilo que ela achava que talvez ela não teria, ela se tornou vulnerável, e a pessoa que talvez ela menos esperava foi que abraçou a causa, que foi o irmão. Só que quando ela aprende nesse processo, o que acontece? Você dá um boot na tua mentalidade, no teu emocional. Você começa a falar assim, existe uma outra forma. Aquilo que eu bloqueei a vida inteira não precisa ser a verdade específica dentro de mim. Então ela já vinha numa reconexão, já vinha buscando uma série de coisas e isso consolidou um processo. Quando você chega nesse ponto, o que acontece com a tua vida? Você aprende que você pode ter um processo de aprendizado e um caminho não precisando passar mais pelas mesmas coisas e aprendendo com a experiência de vida das outras pessoas. Por que que Napoleão Hill é mega conhecido? Por que Eckhart Tolle é mega conhecido? Por que as histórias bíblicas são mega conhecidas? Porque depois que você passa pela dor e você se coloca num propósito de aprender com a experiência das outras pessoas, você não precisa passar por aquela mesma dor. E se você aprende com isso, quantas pessoas você pode ajudar ou indicar um caminho para que ela não tenha que passar pelo que você passou? E aí aqui cabe uma coisa que é bacana, Ana. O Brasil e a maioria dos países tem um processo de aprendizado que é muito limitado. Não faz você pensar. Ele te castra. E quando você vai para um processo americano, para um processo japonês que é criativo, que faz você resolver um problema, lidar com as emoções, você aprende com os erros dos outros. Não quer dizer que aquela pessoa não vai ter os problemas dela e ela não vai. Sim. Só que ela vai ter uma facilidade muito maior. E aí, pensando numa escala, né, de percepção de quem eu sou, se eu já tenho uma base mais sólida, eu tendo a me lidar melhor com os problemas, eu tendo a saber que o caminho é eu olhar para mim e entender porque aquilo machuca. E se eu sei esse caminho, o que a pessoa falou não foi uma ofensa contra mim. Se doeu em mim é porque eu tenho algo para resolver. Ela só replicou em mim aquilo que ela é. Então por que eu vou ser escravo de alguém durante anos por ter me dito uma coisa que calou fundo em Sim. mim e na verdade aquela pessoa só estava vomitando em você aquilo que ela é. Não tem nada a ver com você. Não é, e é interessante isso você falar, porque muita gente, e eu falo assim, muita gente, até pelo fato de eu ser jornalista e eu saber o que eu informei durante 18 anos, né? Hoje, quando a gente fala, né, de casos de feminicídio, de homicídio, de relacionamento tóxico, de tudo isso que abrange tudo, né, o que é mental no ser humano, a gente começa a entender que muitas vezes a pessoa que está em casa, ela não consegue se posicionar perante esse relacionamento tóxico justamente por quê? Porque ela ainda acredita naquilo que colocaram na mente dela. É isso aí. Então, assim, muitas vezes a pessoa está em casa pedindo socorro e não consegue, por quê? Por medo do julgamento, por medo do que, como que eu vou sair de um relacionamento que está sendo abusivo para mim, tóxico, se eu tenho 2 filhos para criar, eu não vou conseguir me sustentar, ou virando, né, vamos assim, não colocar tão machismo em cima disso, mas colocar pro lado feminino, eu tenho condições de criar filhos, ou eu quero ter um relacionamento, mas eu não quero que ele seja tóxico, nem para mim, nem para ele. Só que até você ter esse entendimento de que você está aberto a isso, demora um pouco. Ou você entra de cabeça que nem eu fiz. Então, assim, o que eu aproveitei dos últimos 5 anos em que eu estava no SBT, em vez de eu ir comprar o carro do ano, em vez de eu ir comprar o apartamento do ano, eu me joguei em cursos de imersão, de autoconhecimento, de expansão de consciência, de programação neurolinguística. Por quê? Porque eu sei aonde eu estive no momento em que eu tive a crise de síndrome do pânico. E eu não queria mais voltar para lá. Porque aquele momento eu poderia tirar minha própria vida. E hoje eu sei aonde eu quero estar.
E aonde eu quero estar é o quê? Lugares como aqui, onde eu me sinta bem, me sinta acolhida, onde eu possa falar das minhas experiências, passar adiante o conhecimento que eu tive e passar isso para as pessoas. Ah, Annalise, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Desculpa, gente, hoje tá tudo online. Online. A pessoa ela só não procura porque ela não quer. Então, assim, se você, eu tô passando por um relacionamento abusivo, coloca lá como sair de um relacionamento abusivo, o que que eu preciso fazer para sair de um relacionamento abusivo, o que que eu preciso não sei o quê. Hoje a internet te dá de mão beijadas e gratuitamente. Então, assim, só que eu ainda sou de uma geração que, tipo, eu tô com 45. Há 5 anos atrás, vamos colocar aí 10, que foram 5 anos e faz mais ou menos quase 5, né, que eu tô fora lá do SBT. Eu me joguei de cabeça. Eram todos os finais de semana que eu tinha folga, era um curso. Então, eu tive que me destruir tudo aquilo que eu achava que eu sabia, tanto pessoalmente como profissionalmente. E o profissionalmente eu digo assim, ó, se você consegue totalmente reconstruir o seu ser profissional, sendo um exemplo para os seus funcionários, sendo exemplo para o mercado, a sua vida só faz assim, ó. Por quê? Porque você começa a reverberar aquilo que você está sendo no seu profissional. É isso aí. Então, eu sempre dizia para mim assim, eu não quero me tornar uma empresária que é toda sisuda, que é toda não sei o quê, que chega, aquela cara de mandona, tal, não sei o quê. Não, em determinados momentos você vai ter que se posicionar, mas pode ser com amor, né? Não precisa mais ser na dor, não precisa mais ser nessa falta de companheirismo, né? Construtivo, né? E construtivo, e achar que você é melhor do que os outros, porque a vida é feita de ciclos. Um dia você tá aqui, outro dia aqui, outro dia aqui. E daqui a pouco você tá lá embaixo novamente. Então, assim, a vida é cíclica. Ela tá mudando o tempo inteiro, todo o tempo. Então, a gente precisa estar aberto a isso. Nós precisamos olhar para isso tipo assim, ferrou, eu quero sair disso aqui que eu estou sendo, porque não sou, e quero ser eu. E quando a gente volta para essa essência, daí eu vou falar para você, Luíde. Eu acho que até falei isso no almoço, né? Você não tá nem aí mais com o que o outro tá pensando de você, com a roupa que você tá vestindo, com o cabelo como tá, a maquiagem como tá. Você faz por você, porque eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir atraente, eu quero me sentir, sabe, com a presença boa numa reunião. E isso não é egoísmo, tá? Isso é Não, amor próprio. isso biblicamente falando é o aprender a ame ao próximo como a si mesmo. Nossa, quando eu comecei a entender É porque essa as pessoas frase, acham que é o próximo primeiro. Não, é você. Porque não, se você não sabe o que é amar, você não pode amar ninguém. é muito assim louco falar isso, porque assim, o dia que a ficha caiu, de tipo assim, ó, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu vou amar o próximo se eu não amo nem a mim? Nem me aceito do jeito que eu sou? Daí foi onde eu comecei a olhar assim, peraí, Annalise, quem é você? O dia que eu parei na sala, eu tava de joelho, dizendo assim, Deus, tô fazendo alguma coisa de errado? Me mostra. E eu sou assim, né? Saberás a verdade vos libertará. Então eu sempre peço isso. Por quê? Porque é a conexão sua com o seu eu divino também, né? É de tipo, com a sua verdade, com a sua essência. Se me mostra o caminho. E eu fechar os olhos. E daí assim, ó. Ame primeiro a você. Você nem se ama. Você nem sabe o que é se amar ainda. Não se conhece se amando, né? Não. E depois que você começa a virar essa chavinha, começa a se amar, não é egoísmo. Não, para mim Eu achava que era egoísmo. Para mim a essência mais divina que existe é essa. E para te aproveitar esse gancho, eu te perguntei quem você era no começo. E a pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte, Ana. Quando a gente passa por essas experiências e a gente se reconecta, o processo não quer dizer que eu me reconectei e eu sou uma outra pessoa, não. É um bebê que reconectou, que vai ganhar força, vai aprender engatinhando a andar,
vai virar um adolescente, o jovem e um adulto. Nesse processo, a diferença é que você já está conectada com quem você é e existe um propósito maior pelo qual você vive. Qual é o propósito maior da Ana, sendo quem ela é hoje? E o que ela quer devolver para o mundo desse aprendizado todo que ela trouxe? Se eu pudesse, eu bateria em cada porta, ou talvez em cada mente, e passaria um pouquinho daquilo que eu aprendi. Mesmo que eu não consiga chegar a todo mundo, mas que eu chegue apenas numa pessoa, mas que eu consiga entender que ela conseguiu compreender isso. Eu acho que esse é o meu propósito, hoje eu vejo quanto a gente, desculpa aí, Bruno, hoje eu vejo quanto a gente se comunica, né, erroneamente, o quanto a gente fala e o outro entende conforme as vivências dele, então a gente tem que insistir, 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 até que a pessoa entenda, e vice-versa. E eu acho que é isso, é tentar levar uma comunicação mais real, mais verdadeira, mais conectada, assertiva, assim, sabe? De tipo, chega de mentira, chega de ilusão. A vida é muito mais fácil do que a gente imagina, então a gente complica tudo. Eu acho que tá tudo tão simples, tão óbvio na vida da gente, que às vezes a gente deixa passar um momento e não faz o que a gente gostaria de ter feito, de ter deixado aquela palavra de amor, aquela palavra de carinho, aquela palavra de conforto, aquela palavra de entusiasmo pro time. Por quê? Por ego. Ah, não vou fazer isso agora, vou deixar para amanhã. Então, eu acredito que assim, o amanhã ele só acontece a partir do hoje. E eu acho que a Ana hoje é isso. É essa construção, essa desconstrução, essa construção, e eu tô sempre aberta para construir, desconstruir. Eu sei que hoje eu não sei tudo e que eu vou estar aprendendo com as pessoas que vão entrando na minha vida e vou aprendendo, aprendendo. Então, assim, eu sou uma eterna aprendiz e eu gostaria que as pessoas também entendessem isso. Mas é cada pessoa de uma vez. É isso aí. É cada pessoa no seu tempo, sem pressa. Porque assim, eu tive pressa. Deixa eu te tive dar os parabéns aqui antes. Pressa. Por quê? Deixa eu te dar os parabéns aqui antes. Eu tô dando os parabéns para ela aqui agora, sabe por quê? Porque o que ela tá dizendo que é o legado da vida dela, é o propósito maior, que ela queria bater em porta a porta para fazer isso. Esse momento específico que vocês estão assistindo agora, e para você que não tá assistindo agora, vai assistir isso depois, isso vai se transformar numa multiplicidade de milhares e milhões de pessoas que vão ver, vão se conectar, e toda essa áurea que está rolando nesse momento aqui vai poder entrar na tua mente, e a responsabilidade que ela tem e eu tenho é de que essa mensagem chegue no teu coração de uma forma que você nasceu para ouvir essa palavra. Infelizmente, Ana, não serão todos que vão entender isso. Mas existem outras pessoas que vão ajudar essas pessoas a chegar num nível de consciência para poder acessar isso que está sendo se falado agora, nesse exato momento. Então, preste atenção, você está prestes a começar a entender um movimento que pouquíssimas pessoas gostariam de viver, porque acham que dá muito trabalho. Só que quando você entra na sua essência e quando você entende qual é o seu propósito e por que você veio parar aonde você está, você entende que essa missão de alma você tem uma responsabilidade e que existem inúmeras pessoas que nasceram para ouvir essa mensagem. Então, eu dentro da minha responsabilidade, você dentro da sua responsabilidade, Ana, o que eu quero te dizer é o seguinte, a partir de hoje nós não só estamos conectados, adiante, mas hoje tem um compromisso aqui da gente levar isso para o maior número de pessoas e a gente não vai falar sobre isso pensando no que todo mundo fala. É uma técnica para usar uma dor para gerar a questão financeira. Não é isso. Eu vou falar uma coisa, Luigi. É o contrário. É assim, ó. Depois que eu passei por tudo isso, né? A minha história de vida tem muitos altos e baixos, muitos, muitos. Eu entendo e assumo
a responsabilidade daqui para frente. Não daqui para frente, eu já venho assumindo ela de um tempo para cá. E muitas vezes esse movimento, que nem você falou, é muito dolorido, muito, 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 mas vale a pena. E você não prestou atenção em uma coisa, depois de tudo isso que a gente falou. O Fred Mercury aqui, ele já tá com o bracinho levantado falando assim, uhul, deu certo! Deu certo! Porque assim, você se desconstruir, porque é uma vida inteira você achando que você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. E você pensa assim, peraí, mas como é que eu vou cuidar da minha empresa, ser um bom líder, né, da minha empresa, ou ser contratado por outras empresas a partir do momento que eu não sei nem quem eu sou? Uhum. Como é que eu vou vender você como produto se eu não sei quem eu sou? A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu vou poder tentar descobrir quem você é e poder Isso. passar adiante Isso quem aí. você é. Então, isso que eu falei de se a gente consegue conectar a uma pessoa de todas essas milhões que estão aqui assistindo a gente, já valeu muito o esforço. Por quê? Porque é uma vida inteira. É isso aí. Entendeu? Uma vida inteira de significados, uma vida inteira de crenças, uma vida inteira de pensamentos, muitas vezes destrutivos que a pessoa teve. E quando ela começa a entender, né, que pode ser tudo mais leve, mais suave, com mais amor, com mais gratidão, com mais retidão, né, para a gente poder se reter e acolher isso, fica muito mais leve. Muito. Muito mais leve. E olha que a gente não tá falando aqui de religião, a gente não tá falando de nada. Exatamente. A gente tá falando aqui de mente e também de negócios. Sim. Por quê? Porque não adianta hoje, no mundo digital que a gente vive, e eu falo isso por experiência própria desses meus últimos 2 anos, é um mundo muito disruptivo, né? E muito midiático. Então, assim, é tudo muito rápido. Se você não souber quem você é de verdade, você se perde literalmente. Você entra num túnel ou num buraco de minhoca que seja, ou num looping que você não sai mais. Você não sai mais. Então, quando você integra totalmente quem você é de verdade, daí entra você se posicionar. Peraí, eu trabalhei o dia inteiro? Agora eu vou dar uma corrida, vou dar uma caminhada, vou cuidar de mim, vou me amar. Não estou falando do amor do que muitas pessoas acham, mas é o amor próprio. É o amor de você ter os seus valores e saber dizer não. E eu acho que talvez esse seja o pontapé inicial que eu, você, os outros empresários e todo mundo que está assistindo a gente precisa dar. É isso aí. Entendeu? Porque não é fácil se amar. Não. Nas suas luzes, nas suas sombras e dizer assim, eu sou isso? Se Tá tudo reconhecer bem já é também. difícil, quanto mais amar o que você reconhece. E todas essas pessoas do digital, todas essas pessoas que são do mercado B2B, a grande maioria desses empresários ou empreendedores, eles têm essa dificuldade, quando chegam em determinado momento, de ter esse encontro consigo mesmo. São várias nuances que fazem com que esse cara ele consiga chegar em determinado lugar. Você sabe disso, eu sei disso, e quem empreende sabe disso. Então o papel da gente ainda é mais bonito, porque pensa o seguinte, essa geração toda de pessoas de 15 anos a 30 anos que estão vivendo tudo isso, estão crescendo, elas precisam do que aconteceu aqui hoje. Uhum. Enquanto todo mundo talvez esperava que ouvir os números são X, o investimento é Y, porque é isso que eu fiz na vida, o sucesso, a vida é feita de uma jornada de movimentos, de ações, de altos e baixos, de aprendizados, de muito mais dores do que prazeres, que te levam a uma construção de sucesso. Só que sucesso, se a gente for parar para pensar, é algo muito subjetivo. Talvez para o Luigi, com 20 anos, sucesso era ter um emprego que desse muito certo. Quando você tem um emprego que deu muito certo, para você o sucesso é você ser um executivo de sucesso. Talvez quando você for um executivo de sucesso, a empresa e ser dono de uma empresa seja o sucesso. Essas variáveis de construções contínuas, se você está fazendo sem um propósito, você vai estar caminhando para algo que nunca te conecta a você. Só que eu te digo uma coisa,
você pode fugir a forma que você quiser a vida inteira de quem você é. Mas vai chegar um momento que isso vai repercutir na tua família, vai repercutir no seu corpo. No teu caso foi uma síndrome do pânico. No meu caso foi crise de ansiedade. No caso de outras pessoas, a depressão. Burnout e assim Burnout vai. que está muito em alta. Então, preste atenção e se pergunte. São as perguntas que movimentam o mundo. E Einstein já dizia o seguinte: o mesmo nível de frequência de quem construiu um problema não é o mesmo nível de frequência que vai fazer você sair dele. Sim. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você não tiver os melhores ambientes em detrimento de pessoas que queiram viver essa mudança e você não estiver conectado com essas pessoas, em resumo, se conectar com as mesmas pessoas de sempre, seu resultado vai ser igual. Ô Luigi, uma coisa que eu comecei a perceber, eu sempre fui uma pessoa que, se você conta um segredo pra mim, tá? Ele morre comigo. Pode vir fulano, ciclano, beltrano perguntar, acabou, eu não passo adiante. Depois você vai aprendendo, né, no mundo dos negócios, e até bate um pouco com isso que você falou, você vai podendo escolher aonde você quer estar. Então, hoje, eu percebo que o quê? Toda crise é um momento de transformar algo. Então, assim, quando alguma coisa está acontecendo de crise, seja comigo, seja com algum funcionário, seja com a empresa, eu digo assim, o que eu preciso aprender com isso? Aonde que eu estou, não vou dizer errando, mas aonde que eu não estou olhando que precisa ser ajustado. Eu não digo mais errando, que a gente não erra, né? Tudo é estímulo. Tudo é estímulo. E eu comecei a entender que o quê? Se eu estou numa mesa de fofoca, eu levanto dessa mesa. Se eu estou numa mesa em que fulano está falando de ciclano, eu levanto dessa mesa. Agora, se eu estou numa mesa onde as pessoas falam de ideias, de que podem melhorar isso, melhorar aquilo, nessa mesa eu fico. Por quê? Porque eu comecei a entender que você escolhe aonde você quer estar. E você escolhe o destino que você quer ter. Então a gente cria. Então assim, amanhã, não, hoje. O que eu posso fazer hoje? Já para adiantar. Então quando você começa a olhar para a sua vida novamente dessa forma e ver que tudo, em todos os lugares, existe algo que pode ser feito para melhorar, você já não volta mais. Exato. Então toda crise é crescimento. Toda crise é um desafio. Toda crise é uma possibilidade. É um professor para te ensinar. Para ensinar. Então, quando a gente começa a ver a vida, o que eu preciso aprender com isso? Isso eu falo nas minhas mentorias, falo isso para as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente comigo. Ana, hoje eu não estou bem e tal, não sei o quê. Daí eu já pergunto, mas por que você não está bem? Porque aconteceu isso. Mas o que você está tirando com isso de aprendizado? Eu não tinha olhado dessa forma. Disse assim, então olhe e depois a gente volta a conversar. Então, sempre fazendo com que a pessoa olhe para aquilo que está acontecendo com ela, não como um fim de jogo, um fim de uma batalha, mas tipo assim, peraí, eu posso ajustar as velas e fazer um outro percurso, eu posso talvez lidar com aquele outro funcionário de uma outra forma, acolher melhor, olhar para a vulnerabilidade dele. Porque ninguém é de ferro. Não. Nós somos seres humanos. Então, assim, quanto mais a gente humanizar isso, seja na vida pessoal ou no mundo dos negócios, melhor vai ficar. Mais leve vai ser. Lógico que vão ter dias que a gente precisa ser mais firme, que foi aquilo que a gente falou, né? Tanto no almoço como também no começo do podcast. A gente precisa se posicionar. Eu nunca sabia o que era posicionar, gente. Eu achava que era uma coisa assim, eu preciso mandar e não sei o quê. O dia que eu entendi que às vezes o meu silêncio já é um o posicionamento, acabou. Ana, que coisa incrível, né? Porque a gente falou de um início, de sonhos, esperança, alguns momentos onde a gente sente falta de algo relacionado aos nossos pais, para alguns amor, para outros segurança para avançar.
Depois a gente segue a nossa jornada, o nosso caminho nesses estímulos, aprende com tudo isso. Percebe aonde a gente está errando por conta do ego, percebe que se a gente não retomar quem a gente é por essência, independente de ter sido indicado por alguém ou a gente mesmo entrar nessa vibe e entender que precisa ser feito isso, a gente não muda as nossas percepções, nossos valores não se conhecem. E quando a gente encaminha para o final, as pessoas começam a entrar um pouco em parafuso, em choque quando elas assistem. Algumas falam assim, mas do que esses caras estão falando? Mas puta, isso faz sentido. Não, mas espera aí, isso que ele falou do meu pai, da minha mãe, etc. Então é um processo de cura que é mútuo. Eu nunca falei isso, tá? E cada um vai entender uma parte da entrevista. Exato. Cada frase vai tocar um tipo de pessoa. Isso. Então, assim, a gente precisa entender que cada pessoa faz o seu movimento, e hoje eu entendo isso. E tanto que, assim, eu tenho as pessoas que trabalham comigo e hoje eu começo a compreender que, tipo assim, ó, porque briga lá no trabalho, mas é o processo daquela pessoa para ela poder evoluir, poder expandir, poder se tornar um ser humano melhor, para ser um profissional melhor. E é isso que a gente olha para as empresas hoje em dia. Então, assim, quando hoje eu, como Analice Nicolau, como a N-Connect, né, que faz toda essa parte de assessoria de imprensa, relações públicas, a gente também, tá? Não é somente fazer assessoria de imprensa, não é apenas divulgar um cliente, mas é você entrar com essa parte da terapia transpessoal, né, interpessoal, de quê? De você olhar aquele outro profissional não apenas como números, mas sim como valores que essa pessoa pode descobrir dentro dela durante essa caminhada junto com a gente. Então, quando um começa a fazer essa caminhada, o outro ao lado, opa, essa pessoa está diferente. O que ela está fazendo? Então, você compartilhar da sua história, que nem eu compartilho, vim hoje aqui compartilhar a minha, ela tem vários pontos, vários significados, que no momento certo será transformado num livro que cada um também irá dar a percepção que quiser, porque cada leitura é de uma forma diferente. Então, hoje, quando eu falo assim de comunicação, é o quê? Fazer com que as pessoas se comuniquem, seja na dor, seja no amor, e eu acho que vem de conjunto também ao podcast, né? Ao programa aqui, de a gente poder unir isso, né? Dos empresários entenderem que eles não precisam ser tão, vamos dizer, vamos usar uma palavra que todo mundo usa, né? Soberbo, de achar que sabe tudo, porque em algum momento a gente vai ter uma troca com o outro. Por que o outro está despertando? Que foi aquilo que você falou. Por que eu estou tão magoado que aquele funcionário está me cutucando? O que eu preciso olhar dentro de mim para que aquilo não se transforme numa dor? Então, eu acho que o autoconhecimento e principalmente, né, o ano de 2023 aí sendo o ano da saúde mental, então a gente também levar isso não só para o nosso dia a dia, mas para as nossas empresas também. Eu acho que isso é fazer um movimento para que o mundo mude, que a gente também mude. E uma parte final que a gente faz é o seguinte, para mim, como Luigi, eu aprendi que não existe pessoa física e não existe pessoa jurídica, existe o ser humano. É isso. E quando ele se encontra, ele pode desenvolver qualquer coisa se ele estiver conectado a algo maior. Qual que é a base da MLA Negócios? É você ter empatia da forma mais verdadeira possível. Então, empatia é o ponto inicial que origina tudo. A conexão, que é onde você, por ter empatia, gera uma conexão com essa pessoa e você aprofunda essa conexão porque você se coloca no lugar, você entende essas dores. E quando esses dois pilares eles se conectam, o propósito ele já fica automaticamente interligado, porque o que você tiver como premissa e o que eu tiver como premissa, mesmo que sejam coisas que sejam distintas, no momento que eu ouvir qualquer coisa que conecte a você, eu já sei para quem eu tenho que direcionar o que, para quem. Sim. E Napoleão Hill fala muito disso, ele fala do ciclo virtuoso que você precisa ter. Quando eu falo sobre isso, eu zero assunto empresa. Eu foco só na Analice. Como eu vou focar em qualquer pessoa que vem aqui porque ela comunga de um propósito maior. A gente não traz pessoas que não têm esse tipo de visão, até porque as pessoas que não têm esse tipo de visão, normalmente
estão engatinhando e estão tentando construir algo e precisam desse apoio. E é para isso que nós estamos aqui. Então, pensando só na Analice, esquece empresa, esquece qualquer tipo de pessoa, só existe você e só existe um ser maior com você aqui agora. Se concentra nisso. O que eu queria que a Analice fizesse, para que as pessoas que estão assistindo entendam o quanto isso é profundo. Esse ser que te criou, você é uma essência dentro dessa essência maior. Você pode acessar o que você quiser. Todo esse trabalho que você fez com você, assim como outras pessoas que vieram aqui e deram os testemunhos, você também tem isso já enraizado dentro de você. A Analice de hoje, tendo ideia dessa essência divina, essa conexão com o teu eu pessoal, com esse algo maior, se ela pudesse olhar para a Analice que precisava daquele carinho, daquele afeto, daquela atenção, na construção da jornada, para aquela Analice que teve o ego, que precisaria de alguém ali para dar um direcionamento. No momento de dor, no momento de insegurança, ter essa Analice forte que pudesse dar esse caminho. Eu estou usando o termo Analice porque Sim. existem milhares de Analices e milhares de Luídes que vão ouvir e assistir isso. O que a Analice de hoje falaria se ela estivesse lá com aquela Analice pequenininha que precisaria ouvir tudo isso que a gente falou hoje para poder seguir a vida dela adiante? Eu acho que talvez uma coisa que ela ouviu quando era pequena. Segue em frente, que você nunca vai estar sozinho. Mamãe e papai sempre vão estar com você. Eu acho que em algum momento eu ouvi isso. E isso eu levei para minha vida inteira. E eu sabia que eles sempre estariam comigo. Sempre, sempre. E estão até hoje. Às vezes eu me pergunto por quê, né? Tem pessoas que lidam com a distância dos pais. Eu moro longe dos meus pais. Eles moram no sul e eu aqui em São Paulo. Só que eu tive que aprender o desapego, eu tive que aprender a passar os dias sem eles, mas é como se a gente estivesse sempre juntos, assim, sempre como se estivesse pessoalmente. E hoje, graças a Deus, existem as tecnologias que fazem a gente fazer uma videochamada, conversar, e a gente está conectado o tempo inteiro. Então, a Analice lá atrás, ela em algum momento ela ouviu isso. Talvez ela não tenha dado, né, o significado naquele momento, mas ela sabia, e aquilo estava sempre dentro dessa Analice durante a vida inteira, até chegar agora aos 45, quase completando 46, que eles sempre estão juntos da gente. Então, talvez as pessoas até pensem, mas está falando besteira. Honrar o pai e a mãe. Eu acho que é o de mais sincero e o que mais a gente pode agradecer na vida. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, quando eu ouço isso, eu vejo verdadeiramente uma pessoa que encontrou aquilo que buscava, que se reconectou e que, independente de acertos ou de estímulos em questões que não deram certo, está no processo de aprendizado com todos nós. A gente que está aqui falando para vocês, a gente não sabe mais do que ninguém. Verdade. A gente só está tentando, todos os dias, buscar aquilo que faz o nosso coração arder, aquilo que faz a gente, de fato, entender que existe algo maior. E quanto mais consciência espiritual, quanto mais consciência emocional, mental, física, se perceber como ser humano, como diz o meu irmão, a consciência corporal, ela já te traz inúmeras situações que você pode entender do que está se passando na tua mente, do que está se passando na tua parte espiritual. Então, pega todas essas mensagens, todas essas informações que são extremamente poderosas e valiosíssimas, e posso te dizer,
eu e a Ana, a gente está aqui e a gente não está ligando para tempo, a gente não está ligando quanto de negócio a gente poderia estar fazendo ou não. Isso aqui é um tempo extremamente dedicado dentro de um propósito maior, onde a gente não para as nossas vidas, a gente dá continuidade e continua dando sentido a ela, porque você precisava ouvir o que a gente tem para te dizer. Então, esse exemplo, Ana, obrigado por você ter, em primeiro lugar, por você ter se colocado à disposição de estar aqui. Em segundo lugar, porque você comprou uma briga do bem de levar para o mundo questões que são tão difíceis de encontrar alguém. Eu digo que não tem 1% da população que faz isso. Só que quando algumas pessoas que conhecem pessoas se conectam, levam isso dentro de mentorias, dentro de empresas e levam para o público em geral um nível de conhecimento de apenas aquilo que a gente se propôs a fazer dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas fraquezas, dos nossos medos, enfim. A gente conseguiu fazer algumas coisas que deram certo. Estudamos algumas coisas com pessoas que acabaram nos ajudando e nos ensinando. Então o recado que eu quero deixar para você é: pare nesse momento e reflita. Se você puder, faz esse exercício que eu vou te passar. Isso vai virar um corte para você. Eu quero que você faça um exercício pensando no seguinte: pega tudo hoje que você acha que te bloqueia, que te impede, independente do que seja, e escreva isso numa folha. Cada item. Não pare de escrever. Se você tiver que escrever 20 páginas, frente e verso, você vai escrever tudo isso. Quando você terminar de fazer isso, você vai olhar para cada um daqueles itens ou daquelas frases ou de algo que mexeu com você e você vai falar aquilo e vai dizer que aquilo não te pertence mais. A princípio pode ser que não faça muito sentido na sua mente agora, mas você está dando um comando preciso para a tua mente e você está conectando universalmente e espiritualmente que aquilo não deve mais fazer parte da sua vida. Quando você fizer isso, você vai pegar uma panela comum, coloca álcool e você pega cada uma dessas palavrinhas que você escreveu. Só não vai colocar fogo na casa. Só não coloca fogo na casa, tá? Vai para um lugar tranquilo, mas você sozinho, não tem que ter ninguém, não chama ninguém. Não pode ser na água corrente. Queima tudo aquilo, joga lá e queima. E veja aquilo acontecer. Veja aquilo sendo queimado na sua frente e agradeça por aquilo não fazer mais parte. Assim como a gente usa as afirmações daquilo que nós não somos, mas nós afirmamos ser para nos tornarmos isso, quando eu faço esse processo inverso, eu também declaro que aquilo não faz mais parte da minha vida. Então, para que isso seja ainda mais funcional, depois que você fizer isso, com a emoção daquele momento, você vai escrever tudo aquilo que você sonha em ser. Quero ser um cara atraente, um cara inteligente, um cara que conecta pessoas, que fala bem sucedido, etc e tal. E você vai fazer durante 30 dias um exercício de olhar para cada palavra dessa, falar em alto e bom tom, olhando para você de frente para o espelho, sozinho, por 30 dias. Eu quero que depois você me procure nas redes sociais e me explique como foi a sensação de você queimar tudo aquilo e se desvincular de tudo aquilo e autoafirmar tudo isso. Por que eu estou falando isso? Tudo isso que a gente falou aqui, se você fizer esse exercício, assistir dessa forma que você assistiu, com o coração ensinável, eu tenho certeza absoluta que sua vida vai ser completamente diferente e as ideias e dúvidas que você tiver, você vai querer buscar as informações. E até porque, assim, dois corpos, né, não ocupam o mesmo espaço. Então, assim, se você tem um bloqueio que você deseja tirar, você precisa colocar um outro bom. Então, assim, qual que você quer colocar, qual informação você quer, né? Tirar esse bloqueio e colocar outra informação. Eu lembro, Luigi, eu não quero alongar aqui, mas eu lembro quando eu comecei a fazer todo esse estudo, esse movimento, quando vinha um pensamento negativo e eu não tinha uma afirmação para colocar no lugar, eu entrava em oração. Então, assim, todo pensamento negativo, uma oração. Todo pensamento, porque uma oração. Fazia uma oração atrás. E aquilo foi modificando. Então, assim, eu tinha sempre a oração ali para colocar. Depois, assim, peraí,
Mas se eu quero mudar um pensamento negativo, eu tenho que botar um positivo. Daí eu comecei a mudar para o positivo. Então, às vezes, a gente tem dificuldades, e por isso que eu acho que nunca é demais as pessoas entenderem que elas têm que ir atrás, buscar. Eu acho que esse programa ele vem para isso, entendeu? Para ajudar as pessoas a se conscientizarem de que elas podem fazer. Ah, Analice, mas eu moro aqui, moro não sei o que, moro na comunidade. Você disse, meu filho, não tem desculpa. Joaquim Barbosa veio da comunidade. Desculpa, eu sei de onde eu vim. E eu sei aonde você pode chegar. É isso aí. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la mais uma vez. Esse é o primeiro de muitos, viu, gente? Porque a gente falou aqui sobre muitas coisas que são importantes, mas tem outras inúmeras e a gente vai divulgando para vocês aqui algumas coisas que vão começar a existir, outras que a gente vai intensificar. Mas eu quero deixar um recado final, dizendo para você que gostou, que entendeu o propósito do que a gente quer fazer, que você não só se inscreva no canal, não só veja isso na TV São Caetano, enfim, nas redes sociais, mas que você pegue o link desse conteúdo e compartilha com pessoas que você ama. Porque é um insight de uma conversa que desbloqueia muitas vezes uma questão que a pessoa está ali anos buscando uma informação. Se você fizer isso, você é uma ferramenta através de outra ferramenta que comunica uma jornada de transformação. Então, nós estamos aqui, mas você pode transformar a vida de alguém compartilhando isso. E isso não é técnica de nada. Isso é realmente, se você sentiu no seu coração e acha que tem alguém que pode assistir, assista com a pessoa ou compartilhe com essa pessoa. E o MLAcast, com a Ana, com o Dudu que está aqui nos bastidores, com o Brunão, com a Casa Dom Bernardo. Ou até mesmo com quem está assistindo. Quem sabe você não vai ser um convidado para estar aqui nesse sofá maravilhoso. Tá vendo aí, ó? Então, acho que o convite fica aqui aberto para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E da nossa parte, gratidão total por mais uma vez estar aqui realizando aquilo que é o propósito maior da gente, que é contar histórias de pessoas que passaram por tudo que vocês passam. Às vezes elas não tinham só uma oportunidade de contar como foi essa transformação. E eu tenho certeza que vocês têm uma imaginação muito fértil. E às vezes fica parecendo que é muito fácil, né? Mas não é. É a mesma dor que você tem, alguém já passou, e a gente quer trazer essas pessoas aqui para poder impactar a vida de vocês. Faz uma chamada final, Ana. Para onde? Para o YouTube ou para a TV? Para o YouTube, para a TV, fica à vontade. Você que manda, você é a nossa convidada especial de hoje. Ai, gente, Dudu, me ajuda. Olha só, pessoal, eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Dia 4 de maio na TV... TV São Caetano. Me ajuda aí no convite, fala um pouquinho. A TV São Caetano abriu pra gente uma parceria para a gente poder divulgar todas essas histórias e se conectou a esse propósito maior. Então você não pode perder, em hipótese alguma, essa estreia maravilhosa que vai acontecer. E se o Dudu Blanco tivesse aqui, ele ia falar: segue adiante. E eu, Analice Nicolau, vou ser a primeira entrevistada. Vou contar uma história... Uma história não, né? A história da minha vida. E quem sabe você pode fazer a grande mudança na sua também. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. E que nos próximos dias vocês fiquem aí aguardando outras boas notícias que virão. Um forte abraço a todos.